Você já se perguntou de onde vem tanta ansiedade? Porque mesmo você estando em um ambiente seguro, você sente todos os sintomas de uma crise de ansiedade? Você está aparentemente segura e mesmo assim ainda sente aquele aperto no peito, aquele suor nas mãos, aquela sensação de que o ar vai faltar, aquela sensação de sufocamento, aqueles pensamentos acelerados, aquela angústia e o medo do futuro? Bom, se você sentir isso, vamos descobrir nesse vídeo aqui o que são essas causas, né? O que causa essa ansiedade. Pode ser que você se reconheça em alguma delas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Primeira causa, fatores genéticos, fatores biológicos. A ansiedade tem sim uma causa biológica, porque algumas pessoas elas nascem com uma genética predisposta a desenvolver quadros de ansiedade. Isso acontece quando a pessoa produz baixos níveis de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar produzidos na região do seu cérebro. E essas substâncias químicas produzidas no seu cérebro têm um papel fundamental na regulação do seu humor, na sensação de bem-estar e na sensação de felicidade. Também quando há baixos níveis de produção de noradrenalina, que também é uma substância química produzida no seu cérebro, que é responsável pela motivação e também pelo foco. Outro fator é quando a pessoa já nasce com a genética mais sensível a ameaças do meio, o que não quer dizer que você nasceu com uma genética ruim, mas isso, pelo contrário, evolutivamente falando, é uma coisa boa, porque quando você é mais sensível às ameaças do meio, você vai tomar mais atitudes que te protejam, que evitem essas ameaças e também vai proteger o seu grupo. Então, você vai desenvolver mecanismos de defesa a essas ameaças do meio. O que é preocupante é quando isso acontece sem que essa ameaça seja uma coisa real. Porque quando essa sensibilidade fica muito intensa, você começa a ficar muito sensível a essas ameaças e isso pode te causar ansiedade. Número 2, história de vida. Sim, na infância que você começa a moldar a sua estrutura emocional, a sua personalidade. E pode ser que você tenha participado de um modelo familiar, talvez você estava inserido em um modelo familiar, onde seu pai, sua mãe, as pessoas responsáveis por você, elas tinham uma cultura ansiosa, tinham uma cultura imediatista, uma preocupação excessiva, um senso de urgência, então isso acaba se tornando um fator de risco. Pode ser também que você tenha crescido em um modelo familiar onde as regras eram muito rígidas, e isso pode acabar sendo também um fator de risco. Eu não estou dizendo aqui que ter regras rígidas é algo totalmente ruim. Regras extremamente rígidas podem ser boas para formar uma disciplina, né? Uma pessoa ali, um adulto disciplinado, mas tem o seu lado ruim também, que pode se tornar um fator de risco para a ansiedade. Quando na infância se tem em casa muitas punições e muitas recompensas inesperadas. Sabe aquelas vezes onde a criança acaba recebendo um castigo que é muito desproporcional àquilo que ela fez? E também quando em outra situação ela recebe uma recompensa, ou seja, um alívio daquele castigo. Aquele castigo não aconteceu e ela não sabe por que não aconteceu. Então, esse modelo de castigos desproporcionais e recompensas também desproporcionais sem serem explicadas, sem a criança saber o porquê daquilo está acontecendo, também podem ser um fator de risco, porque cria um ambiente instável, cria um ambiente de incerteza. A criança ela não sabe muito bem se ela pode fazer aquilo, se ela vai ser punida muito, pouco, se vai ser recompensada, se vai receber um alívio do castigo, muito ou pouco, ela fica naquele clima, sabe, de incerteza. Isso pode também ser, mais na frente, um fator de risco para desenvolver um quadro ansioso. Modelos familiares onde existem muitas críticas, então onde a criança presencia pessoas sendo muito criticadas e também é muito criticada, é chamada de burra. Então, cresce ouvindo que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai ser ninguém na vida, essas coisas que são mais pesadas até para adultos ouvirem, e imagina com crianças, né? Então, como eu falei, nosso emocional, nossa estrutura emocional e nossa saúde mental, ela começa a ser moldada assim na infância. E esse ambiente de instabilidade, ele pode sim ser um grande fator, ele é um fator de risco e pode se tornar um grande vilão lá no futuro para um adulto inseguro, um adulto ansioso. Muitas críticas, ausência emocional dos pais, mudanças frequentes, mudanças repentinas sem uma conversa prévia
Isso tudo vai criando um ambiente instável, isso tudo é um fator de risco para desenvolver um quadro de ansiedade. E só um adendo, eu não estou de forma alguma culpabilizando os pais. Não, esse não é o meu intuito, não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é justamente o contrário. Então, eu não estou falando isso para culpar os seus pais. Se você é um adulto hoje, seus pais são de uma geração passada. E na geração dos seus pais, com certeza, eles não ouviam falar sobre isso, não ouviam falar de saúde mental, nem era comentado. Então não tinha como os pais saberem disso, não tem como nós culparmos eles se eles não sabiam essas informações que a gente tem agora, que graças a Deus está sendo muito falado hoje em dia de saúde mental e não tem como a gente culpar os nossos pais, não é esse o meu intuito aqui, tá? Eu só estou falando de fatos que provavelmente podem ter acontecido na infância, ou se não aconteceram, ok, mas se aconteceu, eu quero que você entenda que isso sim foi um fator de risco para você desenvolver esses sintomas de ansiedade que você pode sentir hoje. Eu sei que o meu público aqui do YouTube que me assiste é de 25, a maioria é de 25 a 50 anos, e provavelmente você do lado daí já tem a sua família, já tem filhos, já é pai, já é mãe, ou se ainda não tem, isso também serve para você se você pretende ter filhos um dia. E se antes você seguia esses modelos familiares, tinha esses comportamentos, não quero que você também se sinta mal ou culpado por isso, tá? Mais uma vez, não é o meu intuito aqui. Se antes você não tinha essa informação, que bom que agora você tem. E também não é uma imposição. De forma alguma eu estou impondo aqui alguma coisa. Você é o responsável pela educação do seu filho. Quem sabe a melhor forma de criar e educar o seu filho é somente você, que é pai, que é mãe. Mas se você quiser ajudá-lo a não se tornar uma criança ansiosa, um adolescente, um adulto ansioso, saiba que essa é a orientação, que você faça a sua punição, corrija-o, mas que ele esteja sabendo o porquê dele estar sendo corrigido. Ou se ele for aliviado daquele castigo, daquela correção, que ele também saiba por que ele está sendo aliviado, porque ele está sendo isento daquela correção. Isso vai ajudar a ter uma estabilidade, que é o que as crianças tanto precisam para crescerem com uma estrutura emocional boa e isso não ser um fator de risco para elas desenvolverem um quadro de ansiedade. Número 3 é estilo de vida acelerado. Bom, a pergunta é: quem não tem um estilo de vida acelerado nos dias de hoje, né, minha gente? A gente vive na era da comunicação, da mensagem instantânea, no mundo online. A gente vive em uma sociedade altamente imediatista que te cobra a perfeição, te exige uma produtividade além daquilo que você às vezes consegue entregar. Então, nossa sociedade atualmente é marcada por esse estilo de vida acelerado. E isso é um fator que te dá uma predisposição a desenvolver quadros de ansiedade. E se vocês ouvirem gritos, barulhos no fundo desse vídeo, só ignorem, por favor. São os homens da minha casa que estão ali na sala assistindo o jogo. No caso, meu noivo, meu pai e meu sobrinho estão torcendo por algum time que eu não vou saber dizer agora qual é. Redes sociais. As notificações, o bombardeio de informações, isso tudo deixa o seu cérebro em estado de alerta e dificulta o relaxamento, dificulta na hora de pegar no sono e também aumenta o nível de ansiedade. Existe a pressão por estar conectado, às vezes você pode se sentir mal por não estar conectado, com a sensação de que você está perdendo alguma coisa e perdendo essa informação e você fica para trás. Então cria esse vício, essa dependência de estar conectado. E se isso for crescendo, pode aumentar para um nível que, nossa, você se sente mal por estar sem o seu celular na mão. Você se sente muito mal por ter saído de casa sem o seu celular. Gente, hoje o celular, eu brinco que é praticamente uma extensão do nosso corpo, né? Tanto é que a gente sente até dor quando o celular cai no chão, a gente... Ui, cai, então... a gente sente dor quando o celular cai, então já é uma extensão do nosso corpo. Não dá mais nem pra sair de casa sem o celular, porque a gente fica incomunicável e a gente tem aquela sensação de que, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu não vou saber. Se alguém precisar de mim, eu não vou saber. Se eu me perder, eu não vou conseguir me virar sem o celular. Então, sabe? Essa pressão por estar conectado, essa pressão por ter o celular,
eu não tô aqui demonizando o celular, né? Não tô aqui demonizando a internet, não tô dizendo que não é pra usar, até porque eu trabalho com a internet, né? Seria uma hipocrisia. Mas, inclusive eu que trabalho com a internet, eu preciso dosar isso, porque se eu tô falando de saúde mental pra você na internet, então eu sou a primeira pessoa que preciso saber dosar a questão das redes sociais na minha vida e te passar também essa informação para que você não desenvolva ansiedade por conta das redes sociais, ou se você desenvolveu infelizmente por conta disso, por conta desse fator de risco, que você consiga encontrar mecanismos de acordo com a sua realidade para que você melhore isso. Ambiente. Pode ser que o ambiente onde você está inserido hoje possa te causar ansiedade, possa te causar quadros de ansiedade. Trabalho, nem tanto pela pressão do trabalho, mas por más relações no trabalho, má relação entre os colegas de trabalho, má relação com o chefe, enfim, pode ser que você tenha uma má relação com os seus familiares e isso esteja te causando ansiedade, pode ser que seja só um momento, né, da vida onde vocês estão tendo ali um conflito em casa, e que você, por esse momento de vida, você esteja desenvolvendo ansiedade. Pode ser que o seu relacionamento hoje te gere ansiedade, pode ser que vocês estejam vivendo um período do relacionamento difícil, onde você está propenso a esses quadros de ansiedade. Então, relacionamentos, quando são saudáveis, eles são uma grande rede de apoio para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, para quem tem essas dificuldades emocionais, psicológicas. Mas quando eles não são saudáveis, eles podem se tornar um gatilho. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo apenas sobre isso, sobre relacionamentos, então deixa aqui nos comentários para eu saber. Autocobrança e perfeccionismo. A ansiedade, ela pode nascer da relação que nós temos com nós mesmos, então eu te convido a fazer uma autoanálise. Como é que você se trata? Você se cobra muito? Você se exige muito? Você comemora o seu progresso? Você se parabeniza pelo seu esforço, pelas suas vitórias? Ou você só enxerga a parte que você não fez? Então, isso é uma coisa que eu luto muito comigo mesma, porque eu tenho essa tendência a... Se eu tenho uma lista com 10 itens pra fazer, e eu só consigo fazer 9, ao invés de eu comemorar os 9, eu fico triste, me martirizando por conta do 10º item que eu não consegui fazer. Então, às vezes a gente tem, o ser humano ele tem, né, essa tendência a olhar apenas para a derrota e não olhar para a grande parte que foi a vitória, que às vezes é a maior parte. Então, infelizmente, o ser humano, né, ou pelo menos a maioria e a maioria esmagadora das pessoas, elas têm esse problema de olhar mais para aquilo que foi a crítica e não olhar para o tanto de elogios que recebeu. Então, você recebeu 10 elogios e uma crítica, você às vezes foca naquela crítica, fica pensando, remoendo aquela crítica que você recebeu e invalidando os elogios, que foram um número muito maior. Então, às vezes, você tem muitas vitórias que você nem comemora, nem se parabeniza, porque você tá ali remoendo algo que você perdeu, que você não conquistou, que você não conseguiu fazer. Como você se trata quando você erra? Existe uma diferença muito grande entre, nossa, eu errei, é por isso que ainda tô aqui nessa vida, é por isso que eu ainda não cheguei lá onde eu quero chegar, e é por isso que eu também nunca vou chegar, eu só faço coisa errada. E essa outra forma, nossa, eu errei, não era pra eu ter errado, mas eu errei, eu sou um ser humano, então agora o que eu vou fazer pra consertar? O que eu vou fazer pra reparar esse erro? Eu não conquistei isso, mas olha todas as outras coisas que eu já conquistei, olha tudo que eu já acertei. Eu errei dessa vez, mas olha quantas vezes eu acertei. E sim, eu ainda posso reparar esse erro. Eu não conquistei isso ainda, mas olha o tanto de coisas que eu já conquistei, olha de onde eu vim, olha quem eu era e quem eu sou hoje. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem, que dirá 5 anos atrás. Então, olhe para suas conquistas, olhe para a sua vitória. É sobre como você se trata. Pessoas muito exigentes, pessoas que têm dificuldade de lidar com os próprios erros, elas tendem a sofrer mais. Fases difíceis como luto, término de relacionamento, desemprego, são situações onde geram gatilhos que te levam a desenvolver ansiedade. São situações que acontecem, não estão ao nosso alcance, não estão
ao nosso controle. Por isso, a importância de você ter autoconhecimento, se você puder ter um acompanhamento psicológico, porque isso te dá um mecanismo de defesa. Isso faz você construir uma inteligência emocional forte para poder passar por essas situações sem desespero, sem desenvolver aí um transtorno de ansiedade. A ansiedade dificilmente vai ter uma causa única. Ela, na maioria das vezes, é como um quebra-cabeça, onde cada pessoa tem as suas peças diferentes. O importante é que você entenda que quanto mais autoconhecimento você tiver, quanto mais você se conhecer, mais ferramentas você tem para poder enfrentar essa situação e para poder cuidar da sua saúde emocional. Se você se identificou com algum desses fatores, calma, não é o fim, mas um convite a você começar a cuidar da sua saúde emocional. Se preciso, busque a ajuda de um profissional. Se você quiser me contar aqui nos comentários qual parte desse vídeo fez mais sentido pra você, eu vou ficar muito feliz. A gente vai bater um papo aqui nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você e te ajudou, deixa seu like, ativa o sininho pra receber as notificações e se inscreve no canal. Se você conhece alguém que precisa ouvir essas coisas, envia esse vídeo pra essa pessoa e até a próxima. Tchau!